Quantas vezes você se pegou pensando e tentando entender por que determinadas coisas aconteciam com você, mesmo quando às vezes você tinha a melhor intenção, a melhor vontade para fazer determinada coisa e aquilo não saía como você planejava? Esse é o tema que nós iremos falar nesse vídeo de hoje. O porquê que determinadas coisas acontecem em nossa vida, que por muitas das vezes nós não temos nenhum tipo de controle sobre essas coisas que acontecem em nossa vida. Para isso eu queria que você refletisse um pouco hoje sobre como foi a sua trajetória até chegar nesse momento que você está aqui hoje. Nesse momento de estar aqui assistindo esse vídeo, no momento presente. Qual foi a sua trajetória até chegar aqui? Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque a nossa trajetória, ela diz muito sobre o como nós fomos percebendo a realidade, baseado nas escolas que nós estudamos, na família, na qual nós passamos a maior parte do nosso tempo, dos líderes da comunidade, dos líderes religiosos, dos políticos, mas principalmente do aquele ambiente onde você mais passava tempo. Casa, escola, rua, amigos, igreja. Tudo influenciou na programação que você foi adquirindo ao longo de toda a sua vida até chegar ao momento presente. E isso tem uma relação direta com as tomadas de decisões que nós vamos tendo ao longo também de nossa vida. Mas que de forma isso pode impactar e fazer com que nós tenhamos atitudes e ações e que também faça que tomemos decisões que por muitas das vezes não queríamos nem tomar. Hoje o que nós podemos perceber é que nós temos a maior parte da população vivendo a vida que não queria estar vivendo, fazendo aquilo que não queria estar fazendo, com pessoas que não queria estar ao lado. Mas por que isso acontece? Por que mais de 95% da população está vivendo uma realidade que não queria estar vivendo? O que há de tão forte, tão impactante, tão poderoso nessa variável a ponto de mudar completamente o rumo da nossa história? E é isso que, mais uma vez, nós iremos falar. O paradigma. O paradigma, a programação, o bloqueio, a crença, tudo aquilo que foi enraizado em nossa mente ao longo de toda a nossa história, que formou a pessoa que nós somos hoje. Fazendo com que nós vivamos, por muitas das vezes, a realidade que não queremos viver. E o como fazer para mudar isso. Então, voltando lá, naquela primeira pergunta sobre qual reflexão você faz a respeito de toda a trajetória que você já percorreu até hoje, é possível notar. Claro que é um exercício profundo, que às vezes nós precisamos de um tempo para isso, para buscar na nossa memória as crenças que nos foi falado a respeito de prosperar, de ter sucesso, de crescer, de ser feliz, de ter realização, né? Sobre dinheiro, sobre família. Qual a imagem que você tem de uma família? O que é uma família para você? Por muitos, né, foram criados e cresceram em ambientes, às vezes, de pais separados. Qual é a referência que você tem de família? Depois você pode parar para fazer esse exercício. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso hoje? Trazer esse ponto de reflexão de que por muitas das ocasiões aonde nós tivemos frustrações durante a nossa vida, muitas dessas frustrações foram geradas, né, ao contrário do que muita gente pensa,
que as frustrações são geradas apenas das expectativas, sem levar em consideração que as expectativas são criadas através de programas, da forma com que você enxerga o mundo. Então, essas frustrações foram ocasionadas porque, em algum momento, você visualizou uma forma de que as coisas acontecessem, de que as realizações, né, acontecessem, uma perspectiva que você teve positiva em relação a determinada coisa. E mesmo que nós não tenhamos 100% do controle, parte desse acaso, que por muitas vezes acontece, está relacionado à sua trajetória e a tudo que você vivenciou ao longo de toda a sua vida. Toda essa forma com que foi apresentado o mundo para você, seja ele um mundo violento, um mundo cruel, um mundo difícil, um mundo de misérias, um mundo de dificuldades, de dores. Todas essas versões de realidade que foram apresentadas para você, elas tendem a se perpetuar ao longo da sua trajetória. E aí, nesse momento presente, quando você se encontrar aqui e olha para toda essa perspectiva da sua realidade como ela está hoje, e por muitas das vezes nos encontramos até insatisfeitos, por que eu estou vivendo isso? Por que isso acontece comigo? Acabamos não nos dando conta que um dos principais motivos está na nossa trajetória, no que nós vivenciamos ao longo de toda a nossa história. Isso significa que a nossa história é ruim, é boa? É certo? Foi errado? Não. Muito além de certo e errado, existe uma história que nos conduziu até a realidade que nós estamos hoje. Que apesar de ter trago consequências, como essas que nós estamos citando aqui, trouxe também fortalecimentos. Fomos colocados em situações onde precisamos aprender, nós precisamos evoluir, precisamos nos tornar mais fortes, emocionalmente mais preparados. Tudo isso nos trouxe até aqui. É a nossa história, não tem como mudar a história. Porém, é possível mudar a programação que foi instalada ao longo de toda essa história. As crenças de que as coisas poderiam nunca dar certo, que você nunca daria certo, que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, isso sim pode ser mudado. E toda essa história ser transformada em uma ferramenta para transformar outras realidades. Pessoas se inspirarem na sua história e essa história ser um apoio no processo de uma outra pessoa. Para isso, nós precisamos voltar novamente na programação e deixar de olhar para a nossa história como algo péssimo, ruim, que moldou quem nós somos e acreditar que nós somos aquele fracasso. Mudar essa história para entender que não. Essa história me pertence, porém essa programação eu posso mudar. E a partir da construção de novos hábitos, a gente consegue criar uma nova realidade. Mas para que seja necessário mudar os hábitos, é preciso tomar consciência. Tomar uma decisão. Decisão de que, como foi, e eu vou contar para vocês, o meu caso. Tudo partiu do momento em que eu me incomodei com a situação que eu estava vivendo. Não que eu ainda não esteja incomodado com determinadas coisas que estão acontecendo na minha vida, porque eu também estou no meu processo. Porém, o que foi decisivo há alguns anos atrás foi o meu inconformismo de não aceitar a realidade que eu estava vivendo. E eu não falo isso só de maneira profissional, financeira, de realização pessoal, mas de convívio, de relacionamento, de contato com pessoas, porque na minha infância eu tive uma certa dificuldade com relacionamentos familiares. E aquilo de alguma forma me impactou.
E acabou impactando também a minha vontade de ir para o mundo, correr atrás, fazer acontecer, vencer. E quando eu tomei consciência disso, a partir do inconformismo, de olhar para a minha vida e falar, eu não aceito que a minha vida seja desse jeito. Se foi me dado tanto poder na criação para governar, para vencer, para ser como tudo é, abundante, próspero, feliz, alegre, porque eu estou vivendo essa realidade. Então, esse inconformismo me colocou em uma jornada de buscar o conhecimento, o entendimento do porquê as coisas aconteciam da forma com que aconteciam na minha vida. E a partir desse inconformismo eu fui buscar o conhecimento. E acabei encontrando algumas fontes que foram decisivas a abrir a minha mente e perceber, eu posso sair de dentro dessa caixa que eu estou vivendo, dessa realidade que eu estou vivendo aqui agora, que eu não estou satisfeito. E é o conhecimento que vai me mostrar o caminho que eu preciso seguir para mudar essa realidade. E foi assim, através do conhecimento, vindo de um inconformismo e uma tomada de decisão. A tomada de decisão de não viver aquela realidade que eu não estava satisfeito em estar vivendo. E aí, a partir desse momento, com essa busca incansável, cada dia mais de estar aprendendo, estar conhecendo, estar experienciando, estar trabalhando e tratando questões que estão me travando, as coisas começaram a desabrochar, e os caminhos começaram a ficar mais claros a partir dessa tomada de decisão. Por isso, o grande propósito aqui hoje é fazer com que, de alguma forma, você reflita a respeito da sua história, do que você vivenciou, que de alguma forma isso o tornou quem é hoje, mas que aquilo que te incomoda, que faz você tomar decisões que não estão levando você para a vida que um dia você sonhou, mesmo que enquanto era criança, os sonhos que você tinha quando criança, que ao longo da jornada eles vão acabando sendo suprimidos, comprimidos até deixarem de existir, e a gente começar a trabalhar nos sonhos dos outros. Lembrar quais são esses sonhos e o que te motiva e o porquê do seu inconformismo. E possivelmente você desembocará naquele momento em que você olha e fala, realmente, eu não estou indo para a direção que um dia eu sonhei e eu visualizei para a minha vida. A partir dessa tomada de consciência, analise para trás na sua história quais foram os momentos que disseram para você que você não era capaz, que você sofreu bullying, que você foi rechaçado na sua escola, no seu trabalho, humilhado, às vezes dentro da sua própria casa, como é o meu caso. Então, você observar isso vai trazer clareza dos programas que precisam ser ressignificados, reprogramados aí dentro da sua mente. E para fazer isso, nada melhor do que estar buscando conhecimento. Conhecimento relacionado ao entendimento do funcionamento da sua mente. Falo isso porque eu estou falando de mente? Não, porque foi isso que aconteceu comigo, a minha história. Pode ser que para você seja diferente, sem problema nenhum, mas busque conhecimento que faça você expandir a sua consciência. Não olhar só para os problemas e para as limitações e achar que aquilo é a sua vida e que não tem jeito e que é assim que vai levando. Não. Quando não está bom, isso é um radar, é um sinal do seu GPS interno de que você está indo em outra rota. E ajustes precisam ser feitos. Essa era a mensagem que eu queria passar para você hoje. Analise a sua história, coloque no papel, escreva, anote aquilo que você lembra e busque entender que aquilo que você viveu não é necessariamente você. Faz parte da sua história, mas não diz quem você é. O que você é aquilo que está vibrando aí dentro do seu coração. Igual eu tenho recebido mensagem de algumas pessoas próximas, amigos que estão querendo fazer transição de carreira, sair de um determinado lugar que não está feliz e ir para outro.
Então eu percebo que esse movimento está acontecendo. Se você está passando por esse movimento, se você está em dúvida, foque em si. Busque o conhecimento que ressoa com o seu coração. Você vai saber. O YouTube, para mim, foi uma grande ferramenta de transformação e de autoconhecimento, porque lá dentro eu imergi e comecei a conectar em vídeos que eu assistia. Sabe aquele vídeo que não dá vontade de parar de assistir? Aquele vídeo que você se conecta, provavelmente aquilo tem alguma relação com você, porque ressoa. A frequência que está sendo transmitida naquele vídeo é receptiva a você. Busque esse tipo de conhecimento, que as portas irão se abrir. E como um passe de mágica, literalmente, as informações chegarão até você. Não que tudo irá mudar da noite para o dia. Não funciona assim. Tudo no universo existe processo. É preciso respeitar o processo. É preciso amar o processo. Mas as informações com certeza chegarão até você no momento que você mais precisa. Eu espero que esse vídeo tenha te pegado em um bom momento. Mas um bom momento de reflexão, de clareza, de tomada de consciência, para que você reflita e tome uma grande decisão. Tamo junto e eu vejo você no próximo vídeo.